segundo jogo fora de casa, segundo jogo sem marcar gol, mas dessa vez um empate. Qual é a avaliação do desempenho do Londrina? Olha, acho que o jogo claramente teve dois tempos distintos, né? O primeiro tempo foi do Londrina, as melhores chances, o domínio do jogo, as estatísticas defendem, né? A posse de bola, as oportunidades, e aí com certeza o segundo tempo foi do Aruco, né? Foi muito melhor. Nós cometemos muitos erros, né? Então proporcionamos muitas das chances que eles tiveram, foram fruto de erros nossos. Um jogo de muita transição, né? Um jogo de certa forma desorganizado, não foi um jogo bonito, foi até emocionante, né? Um jogo de certa forma intenso, mas eu acredito que não foi um jogo de muita qualidade, né? Teve muitos erros. E a quem você atribui esses erros, Edinho? Olha, é coisa do futebol, né? Como eu falei, o primeiro tempo foi nosso, acredito que nós fomos bem, pusemos o jogo, jogamos, né, a maior parte do tempo no campo do adversário, criamos as oportunidades mais claras. E aí o segundo tempo, né, o Cássio fez um bom primeiro tempo, mas cansou, né? Tá voltando do DM. E a gente, né, acabou no segundo tempo cometendo muitos erros na hora da transição, nas oportunidades que a gente tinha para aproveitar, e isso gerou um processo de transição eterna, né? Transição nossa, transição deles, e um jogo bastante, talvez interessante para a torcida, né? Mas não de não muita qualidade. Hoje não foi uma boa atuação nossa, principalmente no segundo tempo. A saída de jogo, Edinho, a gente viu muitos torcedores ali criticando bastante a postura, alguns jogadores de forma individual também com relação ao resultado. Como é que você analisa também essa cobrança que tem sido sofrido o elenco, principalmente de bons resultados? O time tendo essa ausência de bons resultados, né? É natural, né? O torcedor vai reclamar quando o time não ganha, ele vai criticar, quando o time ganha, ele vai comemorar, e isso é natural. A gente tem que saber administrar isso, lidar com isso. Assim, não faltou luta, não faltou empenho. Eu acho que isso que deve ser cobrado acima de tudo. Agora, temos nossas limitações, a gente sabe disso. E com certeza, né, como eu falei, o primeiro tempo foi muito bom, eu diria. Tivemos condições de definir a partida, e aí o segundo tempo foi do Aruco, e eu acredito que principalmente os erros, né, que a gente cometeu, que proporcionou a maioria das chances que eles criaram, mas é uma equipe muito boa, né? Eu acho que isso que também precisa ser bem reconhecido, é uma equipe forte, muito bem organizada, atletas muito interessantes, e venderam caro as derrotas, né, para o Curitiba, para o Atlético, e com certeza eles vão dar muito trabalho nessa competição. As alterações que você realizou não surtiram o efeito desejado, por quê, Edinho? Você disse que inclusive o Cássio sentiu, teve que ser substituído já no intervalo. O que aconteceu? Olha, realmente, né, ele claramente, no final já do primeiro tempo, ele não estava conseguindo mais acompanhar as transições, né, o Sá também com uma certa dificuldade nesse sentido, então as mudanças foram nesse sentido. O Cirilo vinha bem, fez gol no último jogo, né, ele faz esse papel de ligação também, tanto como 9, mas ali como um 10 de ligação, um segundo atacante, e a ideia era a gente ter mais força, a gente continuar atacando, né, mas acabamos errando muito nas transições e proporcionamos, né, as oportunidades do adversário. Tanto é que depois a entrada do Mauri era com o objetivo da gente tentar ficar um pouco mais com essa bola, controlar um pouco mais o jogo, sofrer um pouco menos, mas realmente tivemos, né, algumas atuações abaixo do que a gente esperou, e isso que proporcionou esse segundo tempo, né, onde a gente sofreu bastante. Para que a sequência agora possa ser boa, visando a classificação, qual que é a sua expectativa, né? Já que são adversários complicados, últimas 2 rodadas tem a dupla Atletiba pela frente, mas o passo é um de cada vez, e é mais conversa pelo pouco tempo. E o que você espera também em relação àqueles jogadores que podem ou não retornar na sequência do estadual? Olha, como você disse, é jogo a jogo, né? Não posso estar jogando 11º, 12º jogo, tem que jogar, preparar para o próximo jogo. É evidente que tem uma frustração, mas também a gente precisa entender, é um resultado normal, né? Empatar, quando não ganha, pelo menos não se perde fora de casa, é um ponto extremamente valoroso. Agora, em termos da sequência, é isso, né? A expectativa do retorno de vários atletas que a gente tem no DM, né? Atletas que chegaram, como o Cabral, e o Dutra deve estar, né, dentro de talvez ainda mais 1 ou 2 partidas fora, mas esperamos, né, a apresentação dele inicial, e seguir batalhando, seguir trabalhando. O futebol é complicado, porque se a gente define o jogo no primeiro tempo, sem dúvida o jogo teria um outro cenário, né, para o segundo tempo. Então precisamos continuar trabalhando e buscar essa pontuação para a classificação.
quinta-feira você pretende fazer grandes mudanças, grandes intervenções, sobretudo devido ao baixo rendimento no segundo tempo do time? Não, na verdade eu preciso ver com quem que eu vou poder contar, né, efetivamente. Sentimos a falta também do Vitão, vem fazendo grandes partidas e estava suspenso, temos o retorno dele, né? Então preciso analisar ainda, né? Infelizmente, uma coisa que eu não estou conseguindo fazer é dar continuidade, né? Jogar 2 vezes com a mesma partida, isso é um problema e é um desafio que eu tenho pela frente. Na quinta-feira você vai enfrentar uma equipe que até agora só teve derrotas no campeonato. Aumenta a pressão pelo peso da camisa do Londrina de fazer uma grande partida e quem sabe conquistar uma goleada? Eu acho que a pressão é uma constante, né? Eu falo para os meninos, quando perde, a gente, né, tem que engrossar a pele porque vem a crítica, vem a cobrança e isso gera uma pressão. E quando ganha, vem a obrigação de ganhar de novo, né, de continuar vencendo. Então, de qualquer forma, né, a nossa vida é uma pressão constante e quem trabalha no futebol tem que estar acostumado com isso. Agora, quanto à partida, sem dúvida, jogando em casa, né, dentro do cenário da competição, é uma obrigação vencer, com todo respeito, né, ao adversário, mas é a nossa obrigação vencer essa partida, sem dúvida. Ô Edinho, de 35 minutos do segundo tempo para frente, o torcedor perdeu a paciência. O torcedor é passional, a gente sabe, e entende o momento dele também, né? De alguma forma, isso é sentido por um grupo tão jovem como você tem na mão, e você entende esse posicionamento do torcedor? Sim, veja bem, claro que entendo, né? Natural, o torcedor quer ver o time vencer, quer ver o time jogando bem, mas eu também entendo que realmente, né? Gostaria de pedir pelo menos um pouco de paciência com os meninos. É um time que no mínimo lutou, foi aguerrido, né? Não foi bom o segundo tempo, erramos muito, sem dúvida, né? Mas não por falta de vontade ou dedicação, e sim esbarramos em algumas limitações que a gente tem. Então, peço a compreensão do torcedor, mas é totalmente assim natural, né, que quando a gente ganha, como vencemos o clássico em casa, foi uma grande festa, e quando a gente tem um resultado frustrante como o de hoje, embora eu não acho tão frustrante assim, claro que foi até pelo primeiro tempo que a gente teve a oportunidade de definir o jogo, mas empatar com o Aruco aqui, eu acho que é um resultado né, dentro do universo de possibilidades, um resultado até normal. Agora, sem dúvida, a atuação do segundo tempo foi muito abaixo, muito ruim, mas eu peço apenas paciência, compreensão do torcedor, mas da mesma forma nós também compreendemos e sabemos, né, como é a paixão e como é o amor pelo clube, e nós vamos continuar nos dedicando o máximo para agradar o torcedor e conquistar as vitórias. Você falou do Hugo Cabral. Além do Hugo Cabral, o que mais o Londrina pode buscar no mercado de contratações? Você tem o Júnior Dutra, que não estreou, o Pedro Castro, que hoje não pôde jogar, mas reforços, jogadores diferentes daquilo que o Londrina tem atualmente no plantel. O Hugo Cabral já está aí, pode ser que até jogue na quinta-feira, mas quais mais as posições carentes que você tem hoje, Edinho? Olha, a questão de contratação é 100% com a diretoria, né? Eu não tenho nenhuma influência nesse sentido, então talvez o Germano, talvez, né, algum dirigente pode responder. Da minha parte, eu trabalho a equipe que tenho em mãos e com certeza temos muitos desfalques, né? Você mesmo citou o Pedro Cacho, o Vitor Hugo, né? O próprio Dutra, que ainda não estreou, né? Agora tem a chegada do Pedro Cabral, do Hugo Cabral, desculpa. Então a expectativa é muito boa, né? Da gente retomar, né, o bom futebol e conquistar os resultados. Você foi goleiro de um grande clube, vice-campeão brasileiro, né? E o Saulo vive uma fase sensacional, né? Chegou com desconfiança do torcedor, né? E hoje, mais uma vez, foi o melhor em campo, né? Metade do bicho hoje é para o Saulo. Eu gostaria que você falasse dessa evolução do Saulo e dos demais goleiros que compõem o elenco do Londrina. Olha, sem dúvida, muito bem lembrado, né? O Saulo fez uma grande partida, vem fazendo grandes partidas. Ele teve uma infelicidade no jogo do Cascavel, então foi muito cobrado por isso e muito criticado por isso. Eu acredito de forma injusta, porque, né, o time massacrou o Cascavel e aí acabamos tomando um gol, mas, né, quando ganha, ganha todos, quando perde, perde todos. E hoje o Saulo foi nosso herói, como ele foi também, né, fez uma grande partida no Cianorte. Infelizmente não conseguimos o empate para consagrar a atuação dele, mas eu acredito que já respondeu a qualquer dúvida que poderia ter sobre a sua capacidade. É um goleiro de time grande, vem de um time grande e está aqui por isso, porque nós, como temos um grupo tão jovem de meninos, então, né, teve a intenção, o objetivo de trazer um goleiro experiente, um goleiro que faça segurança, e eu acredito que todos já claramente confiam no Saulo e sabem que é nosso paredão lá. E os outros meninos são jovens, né? O Felipe veio do Joinville, disputou, né, conquistou um título, né, inclusive na sua última partida. Neneca é a joia da casa, então estamos muito bem servidos ali no setor. Beleza, isso técnico.